Esse episódio é um oferecimento à Alura, a maior e mais completa escola de tecnologia do Brasil. Ganhe agora 15% de desconto na matrícula e tenha acesso a todo o conteúdo através desse link www.alura.tv/mundofreak. Ou, se preferir, aplique o cupom de desconto MundoFreak tudo junto na hora de fechar a matrícula. Os links vão estar no post desse episódio no nosso site. Confere lá e bora pro episódio. As bruxas têm sido uma fonte fascinante de representação em filmes e séries, evoluindo de figuras demoníacas nas primeiras produções cinematográficas para figuras complexas ao explorar temas como poder e liberdade. Inicialmente retratadas como ameaçadoras devido a superstições e dogmas religiosos, as bruxas passaram a simbolizar o desafio às normas patriarcais e à subversão social em narrativas mais contemporâneas. E no episódio de hoje do Mundo Freak Confidencial, exploraremos como a bruxaria, além de refletir questões culturais, tem suas representações variando entre terror, comédia e drama ao longo dos anos, servindo como um espelho das mudanças sociais na cultura pop. Logo depois da vinheta e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e hoje teremos bruxas aqui hoje, é o que vamos descobrir. E para me ajudar, temos aqui ela, que recebeu um balde de água e teve que se reconstituir novamente de novo, por isso que ficou tanto tempo fora, Gabi Laró. Se eu fosse uma bruxa, eu destinaria todos os meus poderes pra atazanar o Andrei. Eu ia fazer as vacas dele morrer, a manteiga dele azedar, ele ia cair na rua, eu ia fazer tudo isso acontecer. Pô, sacanagem. Ia ser minha missão de vida fazer o Andrei ser infeliz. Eu vou dizer pra você que você chegou errado, porque todas as minhas vacas já morreram. A minha manteiga, nem tem manteiga, eu uso azeite. Eu usava, na verdade, né? Agora tô tendo que usar aquele zóio vagabundo, porque azeite tá muito caro. E cair na rua, eu já caio sem ninguém precisar ajudar. Às vezes, se você me fazer feitiço de cair na rua, vou virar um 180 e eu, ao invés de cair, eu caio pra cima. Então, não vai dar certo o seu plano diabólico pra me infernizar. Infelizmente, eu vou ter que ainda atorar você aqui no podcast. Isso que eu não falei de assuntos íntimos que eu poderia também interferir. Daí eu acho melhor ficar quieto, né? Cada um por si. Cara, que medo. Não sei o que é, mas já tenho medo. Eu sou uma pessoa supersticiosa. Temos aqui também nossa queridíssima Inês Barreto. Oi, gente, tô aqui de novo falando de bruxas. Acho que foi o assunto que eu mais falei aqui na vida. Então vamos de novo falar de bruxas. Olha que o pessoal vai começar a desconfiar que você seja bruxa, hein? É, pode ser, né? Tô começando a dar uma bandeira, né? A pessoa que durante o dia estuda sobre bruxas e durante a noite é uma bruxa. É tipo Batman, né? De dia ele é rico e odeia pobre, à noite ele bate em pobre e odeia pobre. Então fica aí a grande mística. Temos aqui também uma convidada novamente aqui no Mundo Freak, a nossa especialista em cinema, Carissa Vieira. E aí, tudo bem? Tudo bom? Eu tava pensando aqui que se eu tivesse nascido na época da Inquisição, sendo bruxa ou não, todo mundo ia achar que eu era uma bruxa pelo meu tipo de comportamento. Então eu ia acabar na fogueira, gente. Olha aí, ó. Qual comportamento é esse? Você mata bebê? Existir, gente. Existir. Existir, ser mulher e ser contra, enfim, a estrutura social ser chata. Ah, ufa. Melhor, né? Pois é, né? Não tô fazendo nenhum tipo de coisa com bichinhos, inclusive, sabe? Mas é isso, eu tenho um gato. O nome dele é Satanás. Fala. Por favor, fala que sim, por favor. Não, eu não sou a bruxa de 71.
O apartamento que eu moro não é o 71. E, gente, hoje, no episódio, nesse grande especial de Dia das Bruxas, de mês das bruxas que estamos fazendo aqui, um mês absurdamente que ninguém mais vai aguentar, que são 5 semanas inteiras de outubro, vão ser 5 episódios voltados à bruxaria, e hoje vamos falar de um aspecto bastante presente, que é, provavelmente, onde a maioria das pessoas conhece o que é bruxaria de primeira mão, que é o quê? Cultura pop, filmes e séries de TV. E a gente tá aqui com a nossa trupe de endiabradas, bruxonildas, cinéfilas, por que não, também, para falar sobre esse aspecto cultural, que afinal de contas, filmes e séries fazem parte aí do nosso imaginário coletivo popular, e a gente vai falar sobre isso, mas eu tenho um recadinho bem rápido para dar para você, que é o seguinte, galera. Antes da gente continuar esse papo, prometo, está acabando nosso especial de bruxaria do Mundo Freak 2024. Cara, olha, eu tenho certeza que tem gente que ficou assim, não tem mais nenhuma dúvida sobre bruxaria, depois de todos esses episódios. Tenho certeza que deve ter gente de saco cheio já de bruxaria, toda semana o mesmo episódio. Toda semana o mesmo tema. Ó, boa notícia, semana que vem tem tema diferente. Bom, galera, queria muito agradecer que vocês estão sempre aqui com a gente, de verdade. Outubro é sempre um mês muito especial. A gente não conseguiu fazer tudo que a gente queria, mas entendam que a gente tá trabalhando horrores para entregar tudo que a gente se comprometeu em outros projetos também, né? Como, por exemplo, o caso Operação Prato, que é também... Acho que serve também como pedir desculpa pra gente não estar entregando um especial de ficção esse ano, como foram nos outros anos. Entendam que é algo que demanda muito tempo, muita produção nossa, muito dinheiro, e às vezes a gente trabalha dobrado, quarto dobrado pra entregar tudo bonitinho, e muitas vezes a gente assume pra gente, assim, sem ser pago, e enfim. A questão, eu não quero ficar aqui chorando a pitanga, a gente ama fazer isso, e é por isso que a gente sempre continua fazendo, mas entender que tudo tem a sua complexidade. E então, caso, enfim, vocês estejam sentindo falta de alguma coisa, Operação Prato tá aí pra servir como esse meia-culpa aí da gente, de tá fazendo uma coisa muito legal, gente. Vamos lá, vamos combinar, né? E outra coisa também é que vai ter um especial aí de final de ano de um outro podcast que a gente vai estar produzindo. Não vai ser exatamente de terror, mas vai ser muito, muito, muito legal. Vai ter a nossa carinho, o nosso carimbo Paratopia Podcast and Storytelling, que vocês já conhecem. E agradecer do fundo do meu coração. O ano ainda não se encerrou, temos até dezembro aí de episódios. Lembrando aqui que a gente tira umas férias, alguns dias, aí algumas semanas, pra gente recarregar as baterias, também dar um tempinho aí pra gente na produção, e é claro, a gente também tirar um pouco de descanso. A gente vai falar mais sobre isso em algum momento, que não agora, mas agradecer também a todos vocês que acompanharam todos os nossos eventos. No nosso último ano, tivemos 4 grandes eventos lindos lá no Teatro Nossa Merda, que foi aqui no centro de São Paulo. E essa última semana foi lindo, foi maravilhoso. Foi a nossa festa de Halloween, concurso de fantasia, foi muito legal. Eu sempre saio, quando eu tenho encontros com ouvintes, assim, sempre muito, muito reabastecido. Isso pra mim é muito legal, assim, porque, poxa, vocês dão energia pra esse podcast. Então, um grande muito obrigado. Lembrando que caso você tenha como e quiser, esse podcast é um podcast independente, Mundo Freak, e você pode ajudar indo lá na nossa plataforma de financiamento coletivo, que é o quê? É um monte de ouvintes que ajuda um pouquinho numa doação e que faz esse podcast ser sustentável. E aqui, eu não vou mentir pra vocês, é sempre muito duro o fato de que a gente tá tentando construir um conteúdo honesto sobre terror, ficção científica, casos insólitos, etc., mistérios, sendo que aí nas redes sociais tem um monte de gente no YouTube, no TikTok, ou mesmo em podcast, que entrega qualquer tipo de conteúdo, o material mais sensacionalista do mundo, e aqui a gente tá sempre trabalhando com historiadores, com acadêmicos, com pessoas muito maneiras, e isso, é claro, acaba gerando muito menos, né, audiência, engajamento, do que eu acho que deveria, né, porque as pessoas, elas, sei lá, elas querem só aquele mesmo tipo de material que vocês já conhecem, né, aqueles conteúdos meio BuzzFeed, tipo, toma aqui 10 histórias sobrenaturais pra te tirar o sono, né? E é uma coisa que é muito legal, não é exatamente uma crítica, né? Mas é justamente pra falar sobre quanto é difícil a gente tentar entregar o que a gente gosta da maneira que a gente acha correto entregar, né? Também, naturalmente, nós somos um programa engajado também, né? Aqui a gente dá a nossa opinião honesta e a gente se posiciona, né? Isso também é algo que corta anunciante, que corta um monte de coisa, corta audiência, corta público, mas isso é uma decisão nossa que a gente toma de queixo erguido, assim, porque a gente acha que é o correto a se falar. Então, caso você queira você esteja aí com seu coração ululante, apertado, querendo transbordar de amor para algum projeto que você curte, considere aí apoiar o Mundo Freak. Lembrando que você encontra a gente lá no Apoia-se, apoia.se/confidencial. E, enfim, eu tô com esse coração aí cheio de amor pra dar também, e aí eu fico sempre muito, muito sentimental com esse tipo de coisa.
E eu só queria realmente passar pra agradecer o apoio de vocês, que é sempre muito legal. O trabalho não é fácil, mas também não é moroso. É um trabalho, muito da hora, dá tesão fazer o que a gente faz. Isso é muito legal. E, poxa, e saber que isso tá sendo abraçado por uma comunidade é sempre muito, muito, muito legal. Então, um agradecimento especial pra você que tá escutando isso nesse momento. Sei que tem gente que pula os recadinhos, mas não deveria. Não deveria, porque esse é o momento que a gente se aproxima de vocês. E às vezes é um anúncio, às vezes é uma propaganda, mas muitas vezes é também um recadinho legal como esse que a gente tá fazendo aqui, tá bom? Antes de qualquer coisa, o que vocês estão achando da Operação Prato? Deixa aí nos comentários do Mundo Freak. A gente não tem controle sobre a plataforma no Spotify ou em outros locais. A gente tem um conteúdo de feedback muito, muito limitado, assim, né? Porque o podcast não é muito uma ferramenta fácil de você colher o engajamento de feedback de volta, muitas vezes. Apesar, claro, que a gente entende que, né, é uma audiência que sempre volta, e nananana. A gente tá aí no top... A gente ficou no top 1, cara. A gente foi o podcast mais escutado de todo o Brasil na primeira e segunda semana. E a gente tá ali nos top 10, assim, de podcasts mais escutados, cara. Eu tô muito, muito, muito feliz com a audiência da Operação Prato. Queria muito escutar o feedback de vocês. O que vocês estão achando? Vocês mudariam alguma coisa e tal? Sei que algumas pessoas, elas têm um pouco dessa síndrome de André, libera logo tudo, etc e tal. Mas entender que o conteúdo, ele é trabalhadinho e ele tem um motivo pelo qual trabalha daquela forma, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, inclusive, do 6º episódio, que é um episódio que eu tava com muita expectativa. Ele foi um episódio aqui na produção muito elogiado pela gente de, tipo, bater o martelo e falar, cara, esse é um dos episódios mais legais que a gente já fez e vão ter muitos outros aí até os nossos 12 episódios da Operação Prato. Tá bom? Então, queria muito escutar um pouquinho do feedback de vocês, que eu tô curtindo muito a audiência, tô curtindo muito o feedback que a gente já tá recebendo. E pra lembrar, temos aqui a Lura, que tá sempre aqui com a gente, nossa propagandinha da semana. Vocês escutaram aí antes de começar o episódio, ouvintes do Mundo Freak tem 15% de desconto na matrícula Alura. O que é a Lura? A maior escola de tecnologia do Brasil. Para você que quer dar aí uma incrementada no seu currículo, para você que quer mudar de área, eu não deixo de recomendar a Lura para todo mundo que eu conheço. E caso você também conheça alguém que quer mudar de área ou que quer dar esse upgrade no currículo, indica aí o site da Lura com o cupom de desconto do Mundo Freak. É só na hora da matrícula colocar Mundo Freak que você ganha seus 15% e a galera da Lura percebe que, poxa, a gente tem essa capacidade aí de conversão, que a gente tá entregando uma coisa da hora e que, enfim, vocês confiam na gente, né? Ou então entra lá no site alura.tv/Mundo Freak. Lembrando que a Lura é um L só, Mundo Freak, vocês já sabem, né? alura.tv/Mundo Freak. Com a matrícula você se ajuda, você ganha desconto e você também ajuda a gente, claro. E, naturalmente, temos aí o último episódio que vai falar sobre o quê? Sobre bruxaria. Então, agora um episódio que é menos cabeçudo e um pouco mais de cultura pop, pra gente só falar das nossas coisas preferidas de bruxaria aí, tá bom? Então é isso, bora pra mais esse episódio que ficou incrível e bora! Vamos lá, galera. Gabi, você tá muito tempo sem falar aqui no Mundo Freak. Não é por culpa minha, já deixo avisado aí pros nossos ouvintes. Não fui eu que fiz isso aí com a Gabi. Até gostaria, mas não fui eu que fiz. Gabi, você gosta de filme de bruxa? Filme de bruxa é da hora? Ou é ofensivo com as bruxas? O que é da tua opinião aí? Cara, eu gosto muito de filmes de bruxas, mas depois que eu estudei eles no doutorado, eu criei uma certa saturação, que é normal com qualquer objeto de pesquisa. Você pode estudar o que você mais ama na sua vida, que uma hora não dá mais, né? Ainda bem que eu fiz um recorte um pouco mais específico, anos 60, assim, então ainda tem muitos outros filmes que eu possa continuar assistindo, mas, no geral, se a gente for olhar dentro de uma tradição de bruxaria, né, e não necessariamente o que é ser bruxa, né, não pensando na bruxaria enquanto uma prática plural, né, que até hoje é realizada e até com vertentes religiosas, mas pensar no estereótipo da bruxa má ou do mal feminino, a bruxa diabólica, né, aquela que tem a sua consolidação no começo da Idade Moderna, o cinema, ele tá muito atrelado a essa imagem, assim, a gente vai até ver, principalmente cinema de horror, ele perpetua muito ainda essa imagem da bruxa má, da bruxa ligada ao sobrenatural, da bruxa ligada ao demoníaco. São poucos os filmes que apresentam algumas visões ou imagens mais contestadoras, né? E sempre muito atrelada à questão de gênero, né? A gente tem muito mais bruxas do que bruxos no cinema. Então, meio que o cinema, ele surge como uma plataforma, uma nova linguagem
que vai recriando muito dessa linguagem, desse imaginário que já tá presente desde os tratados de bruxaria, né? Ele renova, digamos, porque não é a mesma linguagem, obviamente, a gente tá falando de séculos de diferença, mas tem ali uma certa continuidade, digamos. Perfeito, perfeito. E eu acho que a Carissa vai concordar comigo que, também pegando um pouco o que a Gabi falou assim, né? É muito legal você parar pra pensar sobre isso, né? Que o cinema, ele tem a capacidade de reforçar tudo, né? Inclusive estigmas sociais. E eu acho isso muito interessante porque, cara, faz todo sentido quando tu para pra analisar que, poxa, é até difícil desatrelar algo que a gente vai falar mais pra frente, quando a gente for pros anos 80, como, por exemplo, o pânico satânico. Eu acho que o pânico satânico seria muito... ou não existiria da maneira como a gente conhece, ou seria provavelmente muito menos potência se não existissem séries de TV e filmes, que não é algo que acho que ninguém que tá pregando, né? Ou eu sim, eu acho que eu vou ser do contra aqui, eu acho que não deveria existir séries e filmes. Tá errado, não pode existir. Você concorda comigo, Carissa? Deixa eu jogar aqui na fogueira. Com relação a existir filmes e séries, não, porque aí eu perderia meu trabalho, não teria onde viver, perderia meu ganha-pão. Você me odeia, André? Não, aqui eu só odeio uma pessoa. E acho que ficou claro quem dessa gravação aqui de hoje. Não, mas é isso, né? Uma coisa que eu acho muito curiosa, assim, que muitas vezes a gente esquece é como o cinema, o audiovisual hoje em dia, né? Ele tem esse poder de reforçar estereótipos ou até mesmo desmistificar também algumas visões. Só que, infelizmente, eu acho que demora muito para chegar nesse lugar de desmistificação, sabe? De desconstrução do imaginário mesmo. E aí a gente acha que muitas construções que a gente tem socialmente não tem nada a ver, sabe, com o cinema, com a cultura pop, e na verdade tá sendo reforçado aí desde sempre. A gente nasce vendo certas representações relacionadas a bruxas e isso vai ficando no nosso imaginário. Tem a ver, inclusive, com a maneira como a gente começa a ter a relação com os contos de fadas, sabe? A imagem da bruxa dos contos de fada e essa figura, como a Gabi falou, né? Dessa coisa negativa e enfim. E aí eu me interesso muito pelas novas versões e enfim, pela maneira como a gente subverte esse estereótipo da bruxa que tá tão consolidado no imaginário popular, sabe? Que o cinema fez tanta questão de mostrar ele desse jeito. Então me interessa muito as novas narrativas e as novas formas de mostrar a bruxaria, sabe? Quando a gente fala sobre esse aspecto, eu acho que é importante a gente deixar claro que quando eu tava vendo sobre essa pauta aqui, quando a gente associa filme de bruxa, por exemplo, a gente se associa a que década, qual indústria e qual parte da indústria estava muito forte, né? Então, por exemplo, a gente começa muito aqui com um filme alemão, do início do século XX, etc e tal. Mas o que eu gosto dele é que realmente, né, contos de fada são muito potentes aqui, né? Todo conto de fada geralmente tem o animal falante, sei lá, uma grande lição no final de tudo, e uma figura antagônica, que geralmente tava ali no Cautionary Tale, né? Do que você gostaria que as crianças aprendessem a evitar, né? O lobo mau, etc e tal. E a bruxa fazia muito bem esse papel, né? E cai como uma luva, né? E aqui a gente tem que tirar um pouco desse reforço da bruxa como sendo essa coisa poderosa, feminista, libertadora, etc. E falar sobre essa visão folclórica, né? Uma Baba Yaga, né? Que esses seres mitológicos, né, Inês? E pensar também que essa construção que a gente tem de contos de fada também é uma coisa relativamente recente, né, que coloca a bruxa, a mulher nesse lugar. Se a gente pega os contos de fada ali, não existe um original, né, porque eles são da tradição oral, foram passando e passando, mas você vê umas coletas mais antigas de conto de fada que, na verdade, todo mundo era muito ruim, né, tem umas versões da Cinderela que no final a Cinderela manda os amiguinhos passarinhos dela furar os olhos das irmãs más dela, tipo, é umas coisas horríveis, assim, na nossa visão de hoje, né? E aí a gente vai construindo esses contos pra no final você ter sempre um mocinho e um vilão, né? Ou uma mocinha e uma vilã, e aí entra essa figura da bruxa que já existia mesmo no folclore, mas que vai ser muito potencializada, né? E a gente alimenta esse imaginário que sempre tem a bruxa princesa, né? Principalmente mais pra frente aí, quando aparece a Disney, que isso é muito mais forte, né? A Disney dá essa transformada nos contos, e sempre vai ter aquela vilã, aquela mulher má, que vai morrer no final. Só que lá na origem também não era assim, né? Na origem todo mundo era meio ruim, né? E a Alemanha é um lugar de onde a gente conhece, a maior parte dos contos que a gente conhece veio da Alemanha graças aos irmãos Grimm, né? Então tem uma influência muito grande na cultura lá até hoje. Não, e isso é muito legal, né? Porque se a gente for parar pra analisar, talvez se a gente não tivesse essa cultura alemã nesse início, assim, talvez a nossa figura da bruxa, às vezes nem existiria esse conceito de bruxa, né? E toda essa briga hoje que a gente tem de retorno, de reconstrucionismo religioso, talvez, não sei. Porque você tem essa realmente uma imagem muito forte, né? A bruxa da cultura pop. A gente daqui a pouco vai falar do Mágico de Oz, mas
Vamos começar falando aqui do primeiro filme que está sendo citado aqui, que é o Hexen, de 1922, que é um filme que eu sempre escuto falar, e toda vez que eu vejo cenas, eu acho ele muito bonito. A gente tá falando aqui de expressionismo alemão, por favor, me corrija se eu estiver errado, assim. O Roxanne é sueco-dinamarquês, ele não é alemão. Mas aí é preciosismo de vocês. Isso é... Não, mas não é a mesma coisa. Não é não. É tudo a mesma coisa, gente. E o expressionismo alemão é uma vanguarda muito específica. E ele não segue, ele é outra coisa, ele tem questões de documentário. Ele é sueco-dinamarquês. A gente ficou parecendo duas chatas, né, agora. Não, eu tô aqui azucrinando, né? Porque se você falar com o americano e fala, não, porque paulista e carioca, eles são muito diferentes. E o americano não vai concordar comigo. Então tô aqui no meu direito de... De carioca? Também. Até porque o Roxanne, ele foi banido em muitos países, assim, né? Ele foi um sucesso muito grande na Dinamarca, na Suécia, mas ele não entrou nos Estados Unidos. Então, ele é um filme que teve uma certa dificuldade aí de ser distribuído, né? Por causa dessas cenas até mais gráficas. E assim, eu acho que é sempre importante, né? Só antes da gente falar, que ele é um filme de 22, né? Então, o que a gente hoje considera gráfico como tortura, nudez, atos sexuais, é muito diferente do que era considerado 100 anos atrás. Então você vai assistir esse filme, você provavelmente vai falar assim, não tem nada demais, mas... Acho ele levinho. Exato, mas perto do que a gente já viu, né, depois... Eu falo assim, gente, depois do torture porn, eu acho que nada mais choca ninguém, entendeu? Mas... ele é um filme que ele é bem específico, assim, até porque ele data um pouco do horror hollywoodiano, né? Porque a gente usa muito a datação de que o filme de horror dos Estados Unidos, eles nascem entre muitas aspas, né? Mas eles nascem ali com Frankenstein e Drácula, década de 30. E o Roxanne é anterior, né? Então, é assim, nem existia o termo filme de horror. Então, ele é muito único no momento que ele se insere, sabe? E eu acho que pra quem se interessa por cinema de horror e se interessa por bruxa, num sentido mesmo cinema como um todo, o fator histórico desse filme acaba sendo muito importante. Então, assim, é óbvio que a gente não vai se assustar do mesmo jeito, mas ele é um filme que, de certa forma, acaba influenciando, né, outros cineastas que vieram depois, e enfim, então acaba sendo super importante parar e ver, assim, mesmo que para o olhar que a gente tem hoje, ele realmente não seja um filme, nossa, que assustador, e não. Pô, mas eu gostei muito que ele mistura um pouco dessa coisa do algo mais documental com ficção. Isso é algo que deve ser muito experimental dentro de uma linguagem cinematográfica. Mais ou menos. É menos do que as pessoas acham. Eu já vou pedir pra você explicar assim, mas é que eu fico, por exemplo, um Bruxa de Blair, por exemplo, ainda hoje, tudo bem, década de 90 tem 30 anos, Jesus amado, mas, tipo assim, até hoje sai um Contato Imediato de Quarto Grau, as pessoas ficam confusas ainda. Isso aqui é de verdade ou não? Eu posso considerar isso de verdade ou não? Então eu imagino, talvez, beleza, pode não ser experimental, mas eu imagino que talvez seja uma coisa interessante pra época, né? É interessante pra época, só que eu acho que uma coisa que a gente, hoje em dia, tem muito problema pela maneira como o documentário foi vendido é essa ideia de que documentário é uma coisa real. E, na verdade, o primeiro documentário que a gente tem, o Nanook, o primeiro documentário que se tem registro, ele foi totalmente filmado, assim, tinha um filme do Nanook que era esse cara que vivia... Enfim, eu esqueci exatamente o lugar, mas é um desses lugares muito, muito, muito frios. E perderam todo o filme. E aí voltaram e refilmaram tudo. Então, o primeiro documentário que se tem registro é um filme todo refeito, assim, faz isso, faz aquilo. Então essa ideia de documentário ser uma realidade é uma coisa que a gente deveria tirar do nosso imaginário, porque o documentário, ele não é... A gente tem algo que até um grande documentarista brasileiro falava, a gente tem a realidade, não a realidade, a gente tem o jornalismo mais jornalístico possível e a gente tem a ficção mais ficcional. E aí, o que se trabalha é tudo que tá aí no meio. Documentário, ele é um tipo de filme, mas ele não é a realidade. A partir do momento que você coloca uma câmera na frente de alguém, aquilo ali deixou de ser realidade. Só que o jornalismo acabou vendendo essa ideia de que tá mostrando uma realidade. E aí os filmes mais antigos que a gente pode ver, vários documentários, eles são encenados, vários são encenados. Então, o Roxanne, ele é, sim, muito precursor, mas essa coisa, assim, de, nossa, é um documentário cheio de traços ficcionais, eu acho que ele surpreende muito mais a gente pela coisa do que necessariamente
quem vivia na época, sabe? A discussão não era essa exatamente, assim. O Haxan, eu acho que o que é importante só a gente falar sobre ele, e vai muito além do ser documentário ou não, como a Carissa muito bem explicou, é que ele tem um ponto de partida que é um estudo do Martelo das Feiticeiras. Então eles utilizaram o Maleus Maleficarum, que é um tratado de bruxaria escrito por 2 frades inquisidores alemães ali no final do século XV, que é um dos mais famosos, um dos mais traduzidos e que todo mundo fala quando fala de história da bruxaria. Eles partem do Maleus para tentar abordar um pouco e explicar a história da bruxaria, né? Então, é por isso que eles têm essas recriações e por isso que muito se fala deles terem um documentário, né? Porque ele tem esse embasamento de fonte, né, digamos. Qual é a extensão da fonte? A gente nunca vai saber, gente, porque tá todo mundo morto há muito tempo, quem trabalhou nesse filme. Então, assim, sinto muito. Mas eles tinham um propósito de usar o Maleus, então eles têm recriações que pra década de 20 são muito intensas. Tem os voos das bruxas, tem o uso de ungüentos mágicos, tem sangue humano, essas coisas, assim, que estavam relatadas nesses tratados. E eles têm o objetivo de explicar a história da bruxaria pelo viés da intolerância religiosa e pela lente contemporânea da psiquiatria. Então o Haxan, ele tem esse fio condutor, ele usa a história da bruxaria para falar sobre intolerância religiosa e para falar sobre psiquiatria, né? No sentido de que ele diz que a caça às bruxas, ela é um equívoco relacionado a uma histeria em massa, que depois muitos historiadores, a Inês também pode depois falar, vão questionar bastante, né? A gente tá falando de 22. Então, ele mostra um interesse muito inicial do cinema nas bruxas ali, mas ele tem um caminho muito único, que depois a gente vê que o cinema não percorre mais tanto. A gente vai ver Hollywood abraçar muito mais a figura da bruxa má, da bruxa demoníaca. E aqui, dá pra criticar, né? Depois a gente pode falar sobre isso. Ele tenta mostrar assim, não, a caça às bruxas, ela é resultado da intolerância religiosa e de uma histeria em massa, de mulheres histéricas, de mulheres mais frágeis, entendeu? Então esse é muito o ponto do Haxan. E o Maleus mesmo é uma fonte que hoje a gente olha para ele com dúvidas ao mínimo, né? Porque ele foi feito, né? Tem gente que ainda tem essa pegada de que não, ele foi um registro, mas ele foi feito por 2 inquisidores de linhas bastante violentas na Inquisição, né? Então a gente não pode também dizer que o que tá no Maleus era assim mesmo que acontecia, que era isso que essas mulheres faziam, né? É bem interessante ele trazer essa visão e assumir isso, mas o Maleus é uma fonte que a gente precisa olhar com muito cuidado também. E o lance da psiquiatria tá muito no contexto, né? Era a época que essas teorias estavam se espalhando pelo mundo, né? Então tá muito ali no contexto histórico da época também, da intelectualidade da época, pensando nisso, né? Logo depois a gente vai ter aí o Gato Preto, já em 1934, né? Que ele é dirigido por Edgar G. Ulmer, né? Eu acho que é interessante porque quando a gente fala desses diretores e tal, e aí me corrija se eu estiver errado, a impressão que eu tenho, toda vez que a gente tá falando sobre eles, é que nessa época, a figura da direção, ela é talvez mais... É que mais importante é complicado, né? Mas talvez até ainda mais destaque do que uma direção hoje em dia, porque eu imagino que esses caras deviam ter papel muito mais fundamental, às vezes, em roteiro, em várias outras direções criativas com relação ao projeto. Eu tô viajando ou é isso mesmo, assim? Que eu sei que hoje tem grandes diretores aí que imprimem a marca, né? Mas quando para pra analisar, esses caras devem ter tirado esse filme do papel, tipo, na força bruta, né? Tipo, se a gente for falar de indústria ou não. Então, pode até ser que tira pela força bruta e tal, mas a gente tá falando de uma época que a própria ideia de... É isso, depende. Você tá falando década de 20 em que lugar, sabe? O papel do diretor, quando a gente vai falar anos depois, a gente tem, inclusive, a ideia da teoria do autor. Então aí começa essa ideia de que o diretor, ele é o centro do filme. Agora, é óbvio que quando a gente fala, sei lá, década de 20, 30, se a gente já vai falar, por exemplo, de Hollywood, a gente tá falando de fato de uma indústria. Então, o diretor não necessariamente ele tinha essa voz toda. Alguns conseguiram isso. A gente vai ver, sei lá, o Hitchcock tem um grande destaque, tem o Billy Wilder, que também ali é meio contemporâneo do Hitchcock. Tem vários que têm uma voz muito grande, assim, mas em Hollywood, por exemplo, é muito industrial. Então, os diretores, eles têm contratos com grandes estúdios. Então, os estúdios é que dominam de fato. Então, é o produtor que toma conta. Agora, os primeiros filmes, a gente tá falando de gente que não tinha muito dinheiro pra fazer filme. Então, ele tava fazendo ali de uma forma muito mais difícil, digamos assim. Então, realmente, o cara vai lá, dependendo do filme, ele faz roteiro, ele faz direção, ele faz tudo. Mas o cinema também ainda não era essa coisa tão grandiosa que ele se tornou, essa indústria onde as pessoas ganhavam tanto dinheiro e que o filme viajava tanto, sabe? Então, alguns diretores têm voz e tal, mas eu acho que
nesse início do cinema, muita gente fazia cinema pela vontade de fazer. Sim. Era algo novo, né? De artista, né? Experimentando coisa, né? A pessoa nem sabia se ia ter dinheiro, essa ideia de retorno financeiro. Não, a maioria não fazia por dinheiro, eles trabalhavam em outra coisa, eles não tinham tanto dinheiro assim. Então, era uma outra visão, sabe? Que vai acontecer depois, sei lá, década de 30 e 40 em Hollywood, sabe? Esse Gato Preto, ele não é um filme sobre bruxaria, né? Mas ele tem elementos de ocultismo e feitiçaria. Você chegou a ver ele, Gabi? É com o Bela Lugosi e com o Boris Karloff. Eu acho que eu já assisti há muito tempo. Mas eu não estudei ele porque eu fiz o recorte de ser bruxas, né? Recorte de gênero pra mim sempre foi muito importante na pesquisa, então esse eu acabei deixando de fora. Porque logo depois a gente tem aqui o Mágico de Oz, né, da década de 30, né, a gente tá falando aqui do final dela, em 39, que acaba se tornando aí um dos maiores clássicos aí do cinema, né, em diversos setores aqui, e na bruxaria, por que não, né, aquelas bruxas, a bruxa má do oeste, é aquela figura da bruxa clássica, né, bruxa de nariz pontudo, bruxa esverdeada, né, bruxa com verruga, que voa na vassoura, toda de preto, faz feitiço, tem macacos voadores, não, isso aí depende. Mas é muito interessante porque o Mágico de Oz, eu imagino que seja, eu não sei o quanto que antes do Mágico de Oz isso era meio que tipo, o Papai Noel antes da Coca-Cola, saca? Eu não sei como é que era a bruxaria antes disso aí, mas pô, você tem essa questão da bruxa má. Se tem a bruxa má, tem uma bruxa boa, né? Aí acho que já tem uma dualidade aí nesse sentido aí. Como é que é pra vocês o Mágico de Oz nesse sentido? Eu acho que considerando todo o impacto que Hollywood vai ter, né, e que vai começar a desenvolver na produção de filmes a partir da década de 30 e 39, a gente tem 2 grandes filmes de Hollywood, que é O Vento Levou e O Mágico de Oz. A bruxa má do Mágico de Oz, ela é responsável por meio que inserir na produção mainstream a bruxa má, né, o paradigma da bruxa má, que é aquela vilã em oposição ao protagonista e que sempre vai ter um objetivo nefasto e que tem que ser derrotada. A própria bruxa má do oeste, ela tem até algumas características que a gente vê na tradição da bruxaria, né? Essa habilidade de voar pelos ares, ela vê o futuro, ela é transportada de um lugar para o outro. Até mesmo os macaquinhos voadores, né? Pode ser uma simbologia dos familiares, né? De uma outra forma. Então, assim, ela flerta de algumas formas. Obviamente, não é um grande estudo, né? É mais aquilo do que se imagina ser uma bruxa má, a gente coloca nessa narrativa, né? E eu acho muito legal, porque eu gosto muito de Wicked, né? Que é a história não contada da bruxa má do oeste. Então eu vejo muito o filme de 39 como inserindo a bruxa má no paradigma cinematográfico e o Wicked, de certas formas, mostrando que a gente pode reconsiderar a bruxa, entendeu? E que ela talvez tenha uma história que a gente não conhece, né? Então eu acho que isso é muito legal. Mas o Mágico de Oz é muito importante, mesmo não sendo um filme de horror, ele vai reverberar muito no gênero de horror da década de 60 e 70, por exemplo. Logo depois a gente vai ter aí um marco importante, que a gente tá falando aqui da década de 40, que acontece um negocinho, um vacilão. Tem um vacilão na década de 40 chamado Segunda Guerra Mundial. Esse vacilão muda bastante nosso paradigma, assim, né? Ele encerra essa primeira metade do século XX dessa maneira aí, né? E a gente tem alguns filmes aqui, por exemplo, retratados como Casei-me com uma Feiticeira, de 1942, que é uma comédia de René Clair, e Dias de Ira, de 1943, ali do ladinho, Carl Theodor Dreyer, que é um filme dinamarquês que aborda a perseguição a mulheres acusadas de bruxaria no século 17, né? Então, são 2 vertentes completamente diferentes, né? Uma comédia zona, tipo Feiticeira, né? Tipo, achei bem interessante isso. Vocês conhecem algum desses filmes? Eu nunca assisti nenhum dos 2. Imagino. Esses aqui são bem obscuros. O Casei-me com uma Feiticeira, ele é com a Veronica Lake, né? E ele, junto com O Sortilégio de Amor, que é um filme de 58 com o Kim Novak, eles representam uma breve mudança ali na imagem da bruxa hollywoodiana, que é o seu uso nas comédias românticas, né? São 2 exemplos bem emblemáticos de como a bruxa daí ela é interpretada por uma atriz famosa, bonita e jovem. E esses 2 filmes, mesmo eles tendo ali uma diferença grande, né? Um é de 42 e o outro de 58, eles seguem muito aquela ideia que depois vai se consolidar na Feiticeira, a série de televisão, né? Que elas são personagens independentes, elas são poderosas, elas são muito confiantes, elas não são más, né? Aqui não são bruxas más, mas no fim,
no fim, elas vão abrir mão dos seus poderes em nome dos seus interesses românticos, entendeu? Então, esses filmes, eles seguem essa linha. É muito a linha da Feiticeira também, que é ali da década de 60. Elas não são más, elas não são destrutivas, mas ainda tem muito a associação entre bruxaria e sexualidade, né? Afinal, elas têm toda essa questão de ser sedutoras, né? Os feitiços de amor, né? Mas quando elas se apaixonam por homens mortais, elas mudam de comportamento e elas deixam de ser bruxas, né? Então, em nome, digamos, do amor ou até mesmo da normalidade, entre muitas aspas, elas abrem mão desses poderes. Não, e é muito simbólico isso, né? De que para ela se encaixar, para ela entrar nesse padrão hegemônico de mulher, ela abre mão daquilo que ela é, né? Daquela essência dela de ser bruxa. Para ser esposa, eu tenho que abrir mão disso aqui, né? E é muito o conceito de esposa do pós-guerra, né? Dos Estados Unidos, ali do sonho americano, né? E, por exemplo, no Sortilégio de Amor, que é a Kim Novak, né? Tem uma imagética muito interessante, porque enquanto ela é bruxa no filme, né? Ela tá lindíssima no filme, assim, gente. Mas ela traja roupas mais justas, decotadas, até roupas mais modernas, assim, sabe? E ela sempre tá com os pés descalços. É muito imagético. Quando ela deixa de ser bruxa, que ela perde os poderes, porque ela se apaixona por um homem mortal, ela começa a usar vestidos mais longos, vestidos mais fechados. Ela começa a usar sapato, que ela não usou o filme inteiro. Ela passa o filme inteiro descalço, sabe? Então tem muito essa virada. Então eles são filmes que vão trabalhar muito com esse ambiente mais doméstico, da família, né? Então não tem nada tanto da magia. E a magia que aparece aqui é sempre mais uma magia do amor, não voltada ao demoníaco nem nada, né? Não, e você abrindo a década de 50 e 60 aqui, né? A gente tem As Feiticeiras de Salem, de 57, do Raymond Rouleau. Meu francês aqui está impecável, diria eu. Que é associado mais à bruxaria com medo do desconhecido, né? E o caos dessas figuras femininas, como a Gabi tava falando, né? Porque apesar do nosso filme anterior ser década de 40, o Sortilégio do Amor é de 58, né? Então já marca de fato essa coisa mais... Uma bruxa, vamos dizer assim, um pouco menos selvagem e mais domesticada, vamos colocar dessa maneira assim, né? E quando você não tem essa figura domesticada, você tem essa figura, né? Que desafia a ordem patriarcal. Aqui você já começa a ver um pouco dessa mudança que vai acontecer. E década de 60 é óbvio, né? A gente vai ter um monte de coisa esotérica acontecendo lá de fora dos bastidores, né? A gente vai ter aí as questões, né? O Wicca eu acho que até um pouquinho mais pra frente e tal, mas a gente vai ter um pouco de reconstrucionismo aí, de algumas crenças esotéricas e coisas nesse sentido. Então você vê que aos poucos as coisas vão mudando aos pouquinhos, né? A gente tem também a Maldição do Demônio de 1960, né? De Mário Brava, né? Que introduz essa abordagem visualmente mais rica e sombria, né? Que tem esse símbolo de horror gótico, né? Combinando elementos sobrenaturais e por aí vai. E é muito interessante porque aí a gente já começa a entrar na área que eu já conheço um pouco mais, que é final da década de 60, né? Que aí a gente vai falar daqui a pouco. Mas década de 50 até 60, assim, tem alguma coisa que vocês gostariam de destacar? Várias. O Maldição do Demônio, do Bava, né? Ele é um dos filmes mais clássicos da bruxa má, né? Ele é protagonizado pela Barbara Steele e ela tá em um papel duplo, então ela faz tanto a bruxa má quanto a mocinha. É muito legal de ver essa dinâmica entre as duas, porque é muito uma dinâmica de bem e mal, e ela é a encarnação da bruxa má no cinema de horror, né? Ela é vaidosa, ela volta do passado pra assombrar, então a gente tem muito na década de 60 essa dinâmica de um mal que volta pro presente. Então são bruxas que pertencem ao passado, mas que dão uma forma de voltar para assombrar o presente. Outro exemplo disso é o Horror Hotel, que também é de 60, e ele é com o Christopher Lee, em um papel bem secundário, mas ele aparece ali também. E elas são, assim, mulheres muito poderosas, com associação com o demoníaco, assim, os filmes deixam isso bem explícito, e elas têm buscas, assim, grandiosas. Então elas querem dominar grupos, elas querem dominar o mundo. A Asa, no A Maldição do Demônio, ela quer roubar a beleza, a juventude da sua descendente, né? Então elas começam a ter muito esse estereótipo que a gente vê hoje, né? E daí também não dá pra esquecer que na década de 60, com intensificação nos anos 70, obviamente, a gente tem ali o movimento feminista, que vem já do final dos anos 50, né? Então a gente tem essas representações de mulheres em buscas de poder, elas buscam subverter autoridades patriarcais, a autoridade da igreja, e o mais simbólico é que no final elas sempre são derrotadas. Mas era isso que eu ia comentar, assim, você falando de que vinha o feminismo, mas o cinema vai lá e sempre mostra a mulher saindo, perdendo. Pra mim é muito curioso observar isso, assim, como muitos filmes mostram sempre a bruxa nesse lugar, assim. Elas são vilãs, mas elas, às vezes, sei lá, se a gente pega... Eu acho interessante porque aí eu já tô
pensando em coisas da década de 70 também, tipo Alucarda e enfim. Muitos desses filmes, eles têm inclusive uma visão extremamente sexualizada também dessas figuras. E justamente por causa também dessa coisa, né? A gente estava passando pelas duas ondas de feminismo, as duas primeiras ondas de feminismo, e que tinham a ver com essa questão do próprio corpo e do direito ao próprio corpo, e enfim. Mas a maioria dos filmes são dirigidos por homens, e no fim eles precisam tolher essas mulheres. Eu sempre acho curioso, porque aí se a gente for parar pra analisar a história do cinema como um todo, saindo até da coisa da bruxa só, como os filmes, eles representam muito os períodos históricos, né? Enfim, que eles fazem parte, né? E aí é muito interessante como a gente vê filmes que inicialmente parecem até que não são conservadores, mas no final eles acabam sendo conservadores nessa coisa, assim, de tipo, essas mulheres, elas precisam ser tolhidas, elas precisam voltar para o lugar que elas deveriam ocupar, que é dentro de casa. Jamais, assim, lidando com autoridades, brigando com as autoridades. Nesses filmes tem muito, né, essas autoridades patriarcais, a autoridade da igreja, enfim. Então eu sempre acho curioso como elas sempre perdem. Sempre, 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 assim. Quer dizer, quase sempre. Mas, enfim. E elas sempre são derrotadas por alguma autoridade que simboliza ou o homem, no sentido, o líder da família, ou a igreja, ou um policial. É sempre, né, esse tipo de simbolismo. Porque ali na década de 60, a gente tem 2 tipos de filmes de bruxa que são... Assim, eles não estão muito distantes um do outro, né? E que vão reverberar na década de 70. No primeiro, as bruxas, elas estão inseridas em clãs patriarcais, então é tipo uma família invertida e satânica, onde elas são lideradas por um bruxo poderoso. Então a autoridade ainda é masculina, né? Porque aquela ideia de que o mal supremo, ele é sempre masculino. E em outras, né, que elas agem por conta própria, né? Daí fica ainda pior, porque daí elas são mulheres gananciosas, que têm essa necessidade de juventude, de vingança, de poder, e delas invertem a ordem porque elas participam de clãs matriarcais, digamos, né? Outra coisa que é muito significativa nesses filmes, quando a gente for assistir, é que sempre tem a contraparte, que é a mulher boa, né? Então o bem sempre tá ali encarnado na mulher boa, que é a mulher adequada, é a mulher boazinha, né? A heroína. Ela não derrota a bruxa, porque a bruxa é sempre derrotada por um homem, mas ela tá ali pra causar esse equilíbrio do que é ser adequado, do que é ser feminina, sabe? Porque você precisa ter um modelo, né? Se essa tá errada, tem que ter um modelo do que é certo nesse sentido. E eu acho que até esse reforço do tipo, talvez elas consigam mesmo ficar sem os homens e tal, né? Mas como elas são seres que não conseguem se segurar, emocionais, etc e tal, elas vão, né, quase animalesco, né? Tipo, não, é dinheiro, é ganância, é sexo, Porque o homem não é nada disso, né? A gente vive num mundo que não é isso, né? Mas isso é... Mas é porque o homem pode. O filme, ele acaba trazendo essa ideia de que o homem, ele pode. Essa mulher que chega ali pra tirar a estrutura das coisas, pra tirar tudo do balanço, como se fosse a ordem natural das coisas. E a ordem natural seria esse lugar, né, assim, de tipo, um homem ali vivendo com a sua família, e aí chega essa bruxa que muitas vezes é interessante como ela vai tentar, às vezes, a mocinha para que ela seja alguma outra coisa, né? Para que ela se torne, às vezes, parte do clã ou alguma coisa do tipo. Então, eu sempre acho interessante como também tem essa coisa, esse desejo por juventude, que tem muitos filmes onde isso está presente, né? Onde as bruxas, elas são muito obcecadas pela própria imagem. E isso tá literalmente atrelado à questão da juventude, como se a beleza, ela só pudesse existir enquanto você é jovem, porque o seu valor, ele só existe durante a juventude. Bem, e aí a gente entra na década de 60 para 70, né, como a gente já tá falando aqui, né, mas a gente tem grandes expoentes, assim, como o Caçador das Bruxas, de 68, o Horror Hotel, de 60, e, é claro, o Bebê de Rosemary, o que marca também um pouco dessa ambiguidade que a gente já tá falando aqui, né, imagino também, a gente tá na Guerra Fria, né, então tudo é meio ambíguo, né, então eu imagino, por exemplo, o Bebê de Rosemary, né, essa situação, né, que a mulher não é uma situação de bruxaria no sentido bruxaria que a gente tá falando necessariamente aqui, mas nesse sentido do ocultismo, né, do pacto com o diabo, de você ter um culto a Satã. Então isso meio que tudo é meio associado como uma mesma coisa também, né? Então o Bebê de Rosemary, por exemplo, eu não consigo não deixar de crer que, por exemplo, essa coisa meio... Os seus vizinhos
tem segredos, né? Uma coisa meio paranoia, Guerra Fria total, né? Até seus vizinhos podem ser vilões, né? E até aqui é o filme que eu assisti, que eu acho que ele é muito bom. Eu recomendo, é um filme mais lento, óbvio, né? A gente tá falando aqui do Polanski, década de 60. É Polanski, né? Ou eu tô viajando? Uhum. É Polanski. Porra, caralho, eu acertei! Isso aí. Quase que eu mando um Hitchcock. Eu chutei, na verdade eu chutei. Isso aqui tinha 4 opções na minha cabeça, eu chutei o primeiro. Não, sacanagem. Mas eu adoro Bebê Rosemary. Ele é realmente um filme muito bom, né? Ele tá muito na ideia do pânico satânico, né? Que nessa época aí começa a bombar. Tem muito isso do... O seu vizinho é comunista e satanista. Tem muito esse substrato ali nessas narrativas nessa época, né? Você falou que não tem necessariamente a ver com bruxaria, mas a bruxaria tem necessariamente a ver com o pacto demoníaco, né? Se a gente for para a ideia pragmática de bruxa é quem faz o pacto demoníaco, ou por vontade própria ou implícito, né? Tipo, sem querer. Eu adoro a ideia do fiz um pacto sem querer e vou pra fogueira do mesmo jeito. Deve ser obrigação de saber. Quem nunca, né? Tá do lado do hospital. O cara que sentou sem querer na berinjela foi parar no hospital, e o cara que sem querer fez pacto com Satã e agora tem que devendo a alma aí. É complicado. Cara, a gente tem década de 70, e aí a gente tem muito do que a gente, assim, já são coisas bem mais próximas, né? Em 1971, Os Demônios, de Ken Russell. A Lucarda, que já foi colocada aqui também como um exemplo, e o filme Suspiria, do Dario Argento, que tá no gatilho de eu assistir essa semana, mas que eu não consegui assistir ainda. É que eu quero pegar o primeiro e o remake logo em seguida, assim. Mas que são filmes bem interessantes, assim. Suspiria, do Dario Argento, né? Horror italiano aí. Suspiria é um filme que de 10 em 10 pessoas que gostam desse tipo de temática recomenda, né? Eu não sou muito de criar muita expectativa necessariamente, eu sei que é um filme mais artístico e tal, mas é um filme que eu sou muito curioso pra assistir, justamente, inclusive ver o remake, porque tem uma galera que fala que é bom, mas que tem umas diferenças que são bem marcantes, etc e tal. Mas eu gosto bastante eu gosto de conhecer esse tipo de obra. Ai, por sinal, fica a dica, assim, assiste o primeiro e depois assiste o novo, que dá pra ver direitinho cada detalhe, porque são filmes bem diferentes, eu acho. E eu acho que o Guadagnino, ele pega uns detalhes muito específicos do primeiro pra trabalhar no segundo, inclusive a maneira imagética, como ele pega detalhes pra trabalhar de maneira não tão óbvia, porque seria inclusive muita burrice se ele quisesse refazer o Suspiria utilizando todas aquelas cores e a lógica do Argento, porque o filme é muito marcante, né? E ele tem até hoje uma gama enorme de fãs. É interessante pensar que o Suspiria, ele faz parte, né, de uma trilogia, que não necessariamente todos os filmes são muito bons. Não, a gente tem que trabalhar com a realidade, né? Mas eu acho muito interessante exatamente a história que tá por trás dele e essa coisa das 3 mães, né? Porque não sei o quanto pode se falar, porque também tem muito spoiler com relação a isso, né? Apesar de que é o filme da década de 70, gente. Mas, assim, você tem ali uma história de bruxa, mas na verdade você tem 3 histórias de bruxa, né? Quando você fala da trilogia das mães, você tem histórias de bruxa. E eu acho que a mitologia por trás desses filmes é muito rica, na verdade. O Suspiria e o Inferno também, né, que é o segundo filme, ele é de 80. O Retorno da Maldição é uma merda, tá? A Carissa falou que não é tão bom, é uma merda. O filme, ele é uma ofensa ao espectador. Ele foi feito em 2007, eu acho que a vida seria muito melhor se o Dario Argento nunca tivesse feito essa porcaria. Mas a ideia, né, das 3 mães é muito essa conexão entre bruxaria, maternidade, corpo feminino, né? Que a gente vê numa tradição da bruxaria, numa tradição do que é o mal feminino, né? E o mais sensacional, eu acho, dessa questão das 3 mães, né? Além dessa criação de um poder muito grande, né? De um poder que perpassa o tempo, é que essas bruxas, elas raramente são vistas em cena. Então, você fala de Suspiria como não, né? Sendo um dos maiores filmes de bruxa de horror. A gente fala, é um filme maravilhoso. Eu gosto muito tanto do filme do Argento quanto do filme do Guadagnino. Eu acho que são 2 experiências incríveis. Mas a gente raramente vê a bruxa, por exemplo, em Suspiria. A gente tem muito mais indicação da presença dela pela trilha sonora, pelo movimento de câmera, do que qualquer outra coisa. Isso é muito legal, assim. Eu acho que pra quem nunca assistiu, a Carissa falou, eu vou reforçar, vale muito a pena assistir Suspiria, sabe? É uma coisa de clã, né? Você tem um clã ali, um coven. Isso é uma coisa que eu acho muito legal.
ele constrói o Coven e ele tira a figura do demônio, né? Tipo, essas bruxas, elas não têm um pacto demoníaco, elas não estão ali com um grande homem que manda elas, não é um Coven demoníaco como normalmente a gente veria uma história de bruxa, de horror. Ele coloca toda a narrativa no feminino, né? E ressoa muito essa ideia da mãe terra mesmo, né? De divindades femininas, ancestrais. Isso é uma coisa que eu acho muito... Assim, foi uma sacada muito inteligente do filme, porque a narrativa toda acaba girando em torno do feminino, né? Não tem esse olhar masculino da, mas no final o chefão é um diabo, né? Que essa foi uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu assisti o filme, por quebrar muito essa expectativa do diabo, né? Inclusive não aparecem muitos homens em nenhum dos dois filmes, sabe? Independente do Coven e tal, você tem ali, tudo bem, tem um personagem masculino que aparece, mas ele não é o ponto central. São poucos homens que aparecem e os que aparecem não são o maior destaque da história. Acho que vale mencionar que é O Homem de Palha, A Época das Bruxas, Baba Yaga e A Tragédia de Belladonna, com filmes que ele tem algum tipo de associação com bruxaria ou o Pacto com Satã. O Época das Bruxas, só uma pequena curiosidade aqui, que ele é um filme do Jorge Romero, tá? Pra quem não souber, assim, a gente geralmente pensa no Romero como zumbis, obviamente, né? Mas ele dirigiu A Época das Bruxas em 72 e é um filme muito característico da época também, a gente falou ali do feminismo, mas porque é um filme que junto com As Filhas de Satã, eles são os dois 72, eles abordam muito essa coisa de donas de casa que estão insatisfeitas, que são mulheres instáveis, entre muitas aspas, que acabam se tornando, assim, receptáculos de forças satânicas, de bruxas e do feminismo, e delas começam a ameaçar a ordem, sabe? Elas começam a ameaçar aquela vida que elas vivem e elas se rebelam e elas deixam de ser aquelas donas de casa, mães e esposas tão maravilhosas, né? E infelizmente A Época das Bruxas é um filme difícil de achar, assim, eu já vi muita gente reclamando, falando, pô, não acho, mesmo sendo do Romero, então talvez tenha perdido um pouco da sua ênfase por causa dos zumbis, obviamente. E o Homem de Palha eu acho interessante porque ele vai ter um outro tipo de construção também, se a gente for pensar em bruxas ali naquela comunidade, né? Você vai ter uma outra ótica, inclusive eu acho que o filme ele tem ali uma certa crítica à ideia que o catolicismo e que o cristianismo, na verdade, tem com relação a qualquer coisa que seja considerada pagã. Então, eu acho interessante. Eu acho, inclusive, que dependendo da própria crença de quem vai assistir, o filme pode ser bastante incômodo. Ele transforma a representação do cristianismo na maior idiotice que existe. O homem é muito burro, sabe? Assim, então... eu acho que ele traz uma ótica um pouco diferenciada, ao mesmo tempo que também a gente tá falando da década de 70, a gente tava vivendo aquela época dos hippies, então o filme tem muito essa coisa também e tal. E não assistam um remake com o Nicolas Cage, se... assim... The Bees, no The Bees! Ou assistam, né? Com o Nicolas Cage. Assiste tudo, gente. Eu tô bem errada em dizer isso. Eu tô falando isso, mas assim, vá preparado, entendeu? É uma grande obra cinematográfica. É bem diferente do filme com Christopher Lee. Porra, eu acho que o Nicolas Cage veio inventar a Máquina do Tempo só pra participar do primeiro filme. E aí não teriam essas críticas. Pior que ele é um grande ator, gente. Ele faz umas coisas muito engraçadas, assim, adoro. É que grande é um adjetivo bem amplo, né? Ele é um grande ator mesmo. Exatamente. Oh, no, not the beast! Not the beast! Vamos pra década de 80 e 90, que acredito que vai pegar a infância de muita gente. Esses veiacos que estão aqui, geração Z aqui, nunca vi nenhum desses filmes, só a gente. Vamos lá, a gente tá falando aqui da Bruxa de Eastwick, de 1987, por George Miller. Ele aborda mais essa ótica feminista, né, centrada em 3 mulheres que descobrem seus poderes sobrenaturais ao serem influenciados por um homem misterioso. O Serviço de Entrega de Kiki, que é uma menção muito, muito legal aqui, que tá aqui, né, que dirigido por Hayao Miyazaki, é um filme do estúdio Ghibli, e oferece essa visão encantadora e otimista da bruxaria, o que é estúdio Ghibli, né, tipo, uma visão encantadora e otimista, né? Não sempre, óbvio, né? Tem um túmulo do vagalume no meio do caminho. Mas eu acho que é interessantíssimo, né? Que oferece uma visão muito diferente do Ocidente, né? A gente tem depois Jovens Bruxas e tal, mas daqui a pouco eu vou falar da década de 90, que merece uma menção à parte aqui. Mas década de 80, cara, eu lembro todos os filmes de cinema em casa. Ou era bruxaria, ou era satanismo, ou era pacto, ou era bruxaria, né? Tinha o The Gate, que eu adoro até hoje, que é um filme horroroso. A história do filme parece ter sido escrita pelo chat GPT nos anos 80, cara. É um negócio odioso, mas os efeitos especiais eram muito legais, né?
Eu tinha esquecido desse filme. Não sei que filme é esse, mas eu vou procurar. Ele é muito legal. E ele é totalmente stop motion, cheio de criatura bizarra, era o que eu gostava quando era moleque. Mas, de fato, a história dele é bizarra. Tipo assim, é risível, assim, o negócio. Parece que o cara tá escrevendo o roteiro enquanto filma, assim. É um negócio muito engraçado. Andrei, esse tipo de coisa a gente guarda na nossa infância, porque aí quando a gente vai rever, aí estraga a nossa memória afetiva. Olha, eu acho que depois que eu me acostumei com a ideia de que as coisas que eu gostava também pode ser uma bosta, eu acho que fica até melhor. Porque eu fico, caralho, mano, realmente criança não tem qualquer tipo de paladar, né? É isso aí mesmo, tem uns monstros legais, tem uns portão pro inferno, a gente curte, é isso aí. Mas, poxa, falei aí do que vocês lembram aí dos anos 80 também. Olha, das Bruxas de Eastwick é um filme que eu gosto muito, porque além do elenco ser incrível e eu ser muito fã da Cher, é um filme divertido, né? Ele traz uma ideia dessas bruxas que são justamente mulheres independentes e tal. E aí eu tenho uma experiência com esse filme, que depois que eu vi o filme, eu fui ler o livro, né? O livro é do Joe Updike, que é um escritor bastante importante dos Estados Unidos do século XX. Só que o livro é de mais ou menos ali da década de 60, 70, naquele contexto que a Gabi falou, de que no final a bruxa tem que ser punida. E aí eu fiquei mega decepcionada com o livro, achei horrível. E é um dos poucos... Eu sou muito rato de leitura e eu sempre vou falar que o livro é melhor. Mas esse é um dos poucos que eu acho o filme muito melhor do que o livro, porque a representação do filme, o clima, assim, todo do filme é muito mais legal. O livro, pra mim, foi a decepção, nunca mais eu quis ler nada do John Updike, por isso, falei, poxa, cara, confiava tanto em vocês, fez umas bruxas tão... É engraçado porque pra mim, eu lembro mais, eu vi as Bruxas de Eastwick e tal, mas filmes marcantes de bruxa, assim, pra mim tem muitos da década de 90, né? E aí eu gosto demais da Magia e Sedução, e aí tem As Bruxas de Salem, que aí anos depois eu fiquei totalmente fascinada, porque eu fui ler a peça, eu estudei teatro, né? E aí eu comecei a ler a peça e fiquei louca, e eu tive uma fase terrível, gente. Assim, terrível não, que eu lia muita coisa sobre Inquisição. Então eu saí procurando filme. Pois é, terrível assim, porque foi deprimente pra mim. Mas As Bruxas de Salem tem essa coisa, né? Assim, é muito mais pesado do que, por exemplo, um da Magia e Sedução, que eu guardo essa coisa, assim. Tem uma memória afetiva muito forte e o filme continua maravilhoso, não importa quanto tempo passa. E aí é um outro tipo de... Sei lá, o filme é um romance, né? Tem outra coisa, tem a relação daquelas duas mulheres. E é um filme que, pra mim, eu via na época, e eu via a lógica da bruxaria não necessariamente como uma coisa negativa, apesar de, enfim... Eu acho que tem no filme. Você pode também parar e pensar assim, nem todo mundo quer ser bruxa, né? Mas a Carissa criança adorava a ideia de talvez ser uma daquelas irmãs, sabe? Ai, gente, até hoje eu quero ser uma Owens, assim. Meu sonho de vida é, sei lá, fazer aquelas festas da madrugada, sabe? E eu acho o Da Magia e Sedução um filme que vale a pena rever várias e várias vezes, porque ele envelhece como vinho, sabe? Diferente de alguns, tipo que o André citou, que parece leite. Ele é muito bom, ele deixa a gente com aquela sensação de coração quentinho. Se alguém tiver interesse e disponibilidade, leiam os livros, porque os livros são maravilhosos. Porque o Da Magia e Sedução, ele é um livro, né? Daí ele tem também, tipo, um prólogo que conta a história das tias, que é... Ai, gente, é lindo, assim, tipo, de verdade. É um universo cinematográfico e literário que eu amo. Eu acho que é uma representação muito mais positiva. Obviamente, nenhuma representação é perfeita. A gente sempre vai ter esses comentários. Mas, assim, é aquele filme gostosinho, conforto, que dá vontade de morar naquela casa com lavanda, sabe? Eu acho perfeito. E é muito legal a relação, né? Que a bruxaria é esse elo entre as quatro, né? Entre as tias e as duas irmãs, né? E mesmo elas tendo os conflitos, elas sempre voltam. É muito... uma representação feminina, assim, muito legal, né? E numa época que a gente tinha até pouco desse tipo de referência pra nós, assim, pelo menos pra mim, que assisti quando eu tava ali na pré-adolescência, né? A primeira vez, né? E já assisti várias vezes depois. Eu acho que é uma representação mais positiva, é bonitinho mesmo, assim, ai, fofo. Você está ouvindo Mundo Freak. No mês do terror. Vamos
lá então. 1990, a gente tem bastante bruxaria aqui, hein? Jovens Bruxas de 1996, filme muito legal. Que é um filme que, talvez diferente de vários que a gente falou aqui, ele de fato tem umas referências reais, assim, né? Obviamente, né, não dá pra fazer aquelas coisas do filme, mas você tem algumas coisas, principalmente de Wicca, que são retratadas no filme, né? Claro, com bastante exageradas, mas eu achei interessante a preocupação de que quem escreveu o filme realmente sabia o que estava fazendo, né? Então achei isso um cuidado carinhoso, assim. O Jovens Bruxas, eu gosto muito desse filme, e quando eu faço críticas a ele, é críticas com amor, né? Eu sempre falo que a gente pode gostar de alguma coisa e ainda assim criticar, né? Não invalida uma coisa, não anula a outra. Isso foi pra mim, Gabi? Foi pra mim? Não, eu não gosto de você, é diferente, então eu já posso te criticar. Tô brincando, tá, Andrei? Gente, o Andrei tá chorando aqui, tadinho. Tô chorando mesmo. O Jovens Bruxas, ele vai meio que... Ele não é o primeiro, né? Mas acho que ele marca muito essa volta da bruxa pro adolescente, né? Daí a gente vai ter vários na mesma época, mas tem Sabrina, né? Depois tem Charmed na televisão. Não adolescente, mas talvez jovens adultos também, né? Esse foco, assim, mais na bruxaria, dentro da angústia adolescente, dentro desse corpo de jovens, né? Como esse canal pra poder. Porque o Jovens Bruxas, ele tem muito essa coisa de 4 amigas que encontram poder e começam a usar esses poderes como uma maneira de se libertar, mas no final elas ainda perdem o controle, né? Elas ainda têm elas são seduzidas pelo sentimento de vingança, de muito poder, e isso acaba destruindo tudo, né? Mas foi um filme muito bem sucedido, né, e que ele influenciou, existem estudos até só sobre esse filme, de como ele influenciou o visual de adolescentes durante anos, despertou interesse na bruxaria contemporânea, como a Wicca, fez todo um movimento, assim, tipo, de recepção do filme, de pessoas indo atrás do que era ser bruxa, do que era Wicca, o visual gótico, né, e ainda assim eles tiveram essa preocupação, como o Andrei falou, de ter uma consultora no set. Então, assim, ele marca uma certa virada, né? A gente olha pra trás e vê a década de 60, eu não acho que a gente melhorou, né? Porque senão a gente acaba criando uma linha do tempo onde o passado é ruim e o presente é bom, né? Mas a gente vê como as bruxas vão mudando, né? E às vezes tem algumas representações mais positivas, mas que também tem seus pontos negativos. Mas os Jovens Bruxas, eu gosto muito. E eu acho sensacional entender o fenômeno de recepção dele, assim, de como ele vai influenciar uma geração. No visual, no estilo de vida, religião, sabe? Era uma época que a Wicca nos Estados Unidos já estava muito popular, né? Ela chega ali nos Estados Unidos na década de 60 e tal, e nos anos 90 você tem uma popularidade muito grande da Wicca, e quando aparecem, tipo, quando é o começo da internet, que é uma coisa que fez com que a Wicca se popularizasse no mundo inteiro, você tem grandes escritores, sacerdotes americanos aparecendo ali, né? A época que a Star Hall, que lança os primeiros livros, ela lança um pouco antes, mas, né, é a época que os livros dela estão circulando, foram muito influentes, e que tá chegando aqui no Brasil também, né? Os primeiros registros que a gente tem de grupos wiccanos e mais organizados é dessa época, né? Então pega muito meio que essa simbiose, né? Pega um clima, traz esse clima pro filme e acaba influenciando mais ainda, né? Porque daí depois a gente tem Sabrina, tem Buffy com a Willow, tem Charmed, então você tem esse interesse, né? Tem um estudo muito legal, eu acho que ela é socióloga. O livro, ele é de 2005, né? Então, obviamente, ele já tem 20 anos, talvez ele precisasse ser atualizado. Mas é da Lynn Clark e é From Angels to Aliens, Teenagers, the Media and the Supernatural. E ela vai fazer um estudo de caso de recepção dessas produções. Então ela vai pra Buffy, ela estuda, acho que Angel, que também é o spin-off de Buffy, ela estuda Jovens Bruxas e de como os jovens receberam, a partir da internet, como a Inês falou, essas novas formas e sociabilidades de identidade e de religião. É bem interessante, sabe? Pô, muito bom, muito bom. E olha que, ó, realmente foi uma década que viveu, né? Eu nasci em 2000, né? Eu nasci em 2000, então... Entendi, claro. Entendi. Há 2000 anos atrás, né? Como já diria Raul Seixas. E antes da gente sair dos anos 90, né? Tem as bruxas na Disney, né? E nos filmes infantis. Porque daí elas entram com tudo. Abracadabra, obviamente, que é da Disney. Tem o Convenção,
que não é, mas enfim, tá ali. Tem também toda a Pequena Sereia, que é de 89, né? E, cara, essa entrada daí da bruxa má, como a gente tava conversando no começo do episódio, né? Que elas são as representantes do mal, mas elas têm um tom meio cômico, né? Então tem aquela passadinha, assim. As irmãs Sanderson, por exemplo, eu amo Abracadabra, gente, meu filme de Halloween. Elas são más, mas elas são muito engraçadas e elas são mais, assim, os trapalhões do que outra coisa. Então, você tem essas mudanças, assim, né? E geralmente quem mata é Deus, né? Convenção das Bruxas já foi um trauma coletivo, né? Porque prender a criança naquele quadro, pelo amor de Deus, que diabos foi aquilo, entendeu? Eu parava de assistir aí. Tipo, eu tinha tanto medo quando era criança que eu parava de assistir no quadro. Eu fui assistir esse filme inteiro, eu já tinha uns 8 anos, assim, que eu morria de medo desse filme. E aí, quando você vai assistir mais velho, que você já tem uma outra leitura, né? Você vê que é um filme muito legal em muitos aspectos, né? Mas eu morria de medo da menina do quadro. Eu só fui assistir mais velha também. Ela tira o rosto, gente, o que é aquilo? E eu fico pensando, eles venderam esse filme como pra criança, porque Abracadabra é divertido, ele é engraçadinho. Agora, Convenção das Bruxas é um trauma atrás do outro, sabe? Você vai ficar preso no quadro até você morrer, vendo tua vida passar. Eu fico pensando que é engraçado, porque eu assisti umas coisas, eu adorava filme de horror pra criança, mas Convenção das Bruxas, eu não tenho memória desse filme. Eu sabia que ele existia, mas eu não consigo lembrar de assistir esse filme quando criança. E aí um dia eu, já adulta, fui assistir. Gente, isso é um absurdo, como é que eu nunca vi esse filme? E eu simplesmente não lembrava de nada, então até hoje eu não sei se eu assisti ou se eu simplesmente apaguei, porque eu tinha medo. Não faço ideia, gente. Eu fico pensando, deve ser um trauma realmente muito grande pra uma criança ver um negócio daquele. Se bem que a gente cresceu com história sem fim, gente, então... Também. As pessoas tinham muita noção quando a gente era criança. Não, nenhuma. Não, a TV aberta passava filme de horror, tipo, 3 da tarde, entendeu? Sim. Eu assisti, tipo, Aracnofobia, Bolha Assassina, Christine, o Carro Assassino, sabe? Temos aqui o clássico Bruxa de Blair, que até hoje engana as pessoas com relação à sua veracidade, né? Um grande plano de marketing aí, de inventar que é um filme que existiu, né? O famoso mockumentary. E aí você tem a ideia de uma maldição de uma bruxa, né? Eu acho que o que é legal do Bruxa de Blair é que ele trabalha com essa ideia da bruxa subjetiva. A gente sabe que não existem bruxas do ponto de vista cinematográfico, né? Tipo, não existe no meio da floresta uma pessoa ali que mata a criancinha verde, nariguda, que voa da vassoura, não. E o filme trabalha muito bem essa ideia da bruxa como uma presença. E trabalha muito com uma ideia muito parecida com o que rolou em Salem. Então isso mexe com uma mística e com uma ideia de influência maligna muito interessante, que você consegue vender uma realidade justamente porque a gente é tonto, né? A gente que cai nessas coisas aí a gente, aspas, né? Eu não caio. Dessas coisas aí de pânico satânico, essas coisas assim, mano, é prato cheio, com certeza. Não, mas é que eu acho que pensar no A Bruxa de Blair, a gente tá falando de uma época muito específica, né? E que é muito interessante porque hoje eu acho que ele não funcionaria do mesmo jeito que ele funcionou naquela época, porque a gente tá falando de um período onde, ok, a internet já existia, mas não do jeito que ela existe hoje. A gente vive hiperconectado agora e esse marketing não funcionaria. Mas ele não funcionaria exatamente porque já funcionou com A Bruxa de Blair. Então, a maneira como eles conseguiram pegar uma ideia do que hoje a gente conhece como transmídia e jogar ali, e as pessoas de fato caíram, porque eles conseguiram esconder os atores durante muito tempo, e ficava essa dúvida, assim, ai, mas eles morreram de verdade? Sério? Isso realmente aconteceu? E tinha esse buzz na época. Eu era bem nova, então eu lembro bem vagamente, mas eu lembro dessa coisa, assim, de tipo, gente, estão dizendo que esse filme é de verdade. Então, assim, um bando de criança que não deveria assistir esse filme, eu inclusa, indo assistir A Bruxa de Blair em casa, né? Assim, porque no cinema não ia rolar, minha mãe não ia me levar, meus pais não iam me levar pra ver esse filme, porque você podia entrar com um acompanhante, né? Em teoria, pela lei, você pode. E aí, assim, um bando de criança, adolescente, tudo com medo, assim, de tipo, o que é que tava acontecendo ali? E aí eu gosto muito dessa coisa de que o marketing do filme fez as pessoas terem tanto medo também daquilo, sabe? Ele ajudou na criação de tensão. Eu acho que o filme ele é bem competente na forma como ele cria tensão e nessa mística dessa bruxa que é uma presença que também vai virando ali pelo, sei lá, os próprios personagens, às vezes eles não estão vendo nada e eles estão
pirando naquele found footage. Mas eu gosto também do fato de que ele meio que traz essa coisa desse subgênero do horror ali, do found footage, antes dele ser modinha, né? Porque não necessariamente ele criou o found footage. Já existia filme de algo parecido, mas não tinha como ser igual, né? Justamente por causa da época. Mas ele popularizou e ele meio que deu esse nome, inclusive, né? O nome foi criado depois do A Bruxa de Blair e tal. E ficou muito popular, né? O found footage e essa ideia de se encontrar uma fita e fingir que ela é real e que aconteceu alguma coisa e enfim. Então eu sou meio que uma fã do grande marketing do A Bruxa de Blair, sabe? Eu gosto muito da Bruxa de Blair, eu acho que ele é um filme que tem toda a sua importância. Eu super concordo com a Carissa, eu acho que hoje ele talvez não teria tido o impacto que ele teve. Mas isso é porque nós não somos mais a mesma sociedade daquela época. A gente tem uma outra relação com a mídia, com a internet, né? Mas eu acho ele ainda aterrorizante hoje. E eu acho que isso tem muito a ver com uma memória afetiva que eu tenho, porque eu assisti criança também. E cara, eu fiquei com muito medo. Eu lembro das mãozinhas na parede. E hoje é uma cena assim muito banalzinha, né? Sei lá, a gente trabalha com um filme de horror, mas eu fiquei com muito medo. E uma coisa que eu gosto muito da Bruxa de Blair ainda hoje, além de tudo isso, de tudo que a Carissa falou, é a ideia da bruxa invisível, né? A gente falou da bruxa invisível no Suspiria, né? E eu acho que é um filme que tem muita abertura pra várias interpretações, então você pode falar, será que eles só viram coisas, eles foram influenciados? Será que tem uma presença maligna naquele local, né? Será que é um trauma, né? Porque ele tem toda aquela história daquela mulher que foi morta, né? Por uma questão ali daquele grupo. Mas eu gosto de pensar no Bruxa de Blair como se ela realmente existe. E eu gosto da ideia da floresta como uma extensão do poder da bruxa. Então, quanto mais eles entram naquela floresta, mais perdidos naquele poder eles estão, sabe? E mesmo se a gente for pensar que a bruxa não aparece e que ela é invisível, ela ainda é mulher, ela ainda é feminina, não é o bruxo de Blair, é a Bruxa de Blair. Eu acho que isso mostra a presença e a importância do recorte de gênero na representação da bruxa no cinema como um todo, sabe? Até porque se fosse o bruxo, seria o Ronaldinho Gaúcho. Desculpa, eu só queria reproduzir um meme, foi idiota, perdão. Você vai cantar pra vir com a tropa do bruxo? Vai. Vamos lá, anos 2000, a gente tem a chave mestra, que aí a gente já começa a dar um pouco mais de polivalência no que tipo de feitiçaria a gente tá falando aqui. Ai, mas só uma coisa, esse filme aí, assim, eu tenho muita vontade de rever, porque eu acho que ele talvez seja extremamente problemático na representação do voodoo. Assim, eu vi esse filme há muito tempo, mas, assim, eu hoje tenho, assim, a impressão de que tão problemático, né? Porque ele passa exatamente ali na região de Nova Orleans, que tem toda essa coisa do voodoo como parte da cultura, e aí, enfim, ele tá mais uma vez colocando como algo usado de forma negativa, e enfim. Mas sou eu problematizando, tá, gente? Não, é um filme, ele é bem problemático mesmo. E até eles usam elementos, assim, do que eu me lembro, que realmente se usa no voodoo, né? Por exemplo, os pós, né? Que é uma coisa que o voodoo usa muito. E eu tava pensando justamente isso. Também vi já faz um bom tempo e que, se a gente olhar hoje, ele deve ser bastante problemático, até porque a protagonista é branca, né? É aquela menininha branca padrãozona, assim, né? Então deve ser bem, bem complicado mesmo na representação do voodoo, que entra um pouco também no imaginário norte-americano, né? Muita coisa que a gente vê que relaciona com bruxaria norte-americana, eles têm meio que esses grandes pilares, né? Ou é Salem, que vive muito ali na mitologia até nacional deles, ou é o voodoo ali pro pessoal do sul, né? Até no American Horror Story, que a gente vai falar, o voodoo tá ali, né? Na temporada sobre bruxas. E de uma maneira meio dicotômica também, né? Você tem ali o Coven de um lado e o Coven central, né? Da bruxaria, que tudo bem, vai ter uma menina negra ali, mas é uma bruxaria branca. E aí você vai ter o outro lado, a bruxaria que é negra, que é da Marie Laveau, que aí é o voodoo. E que é exatamente um ponto que a gente vai parar e pensar de antagonismo ali com o Coven. E a Marie Laveau é uma figura que eles exploram muito, né? Em vários desenhos, literatura, ela aparece muito ali como essa grande figura da bruxa, né? Da bruxa do sul ali, da bruxa negra. Total. A gente tem também o Retorno da Maldição, A Mãe das Lágrimas, de 2007, e, né, do Dario Argento, que a gente tinha citado anteriormente, né? A gente tem A Casa do Diabo, 2009, de Ty West, e a gente tem o Arraste-me para o Inferno, de Sam Raimi, voltando aí pro terror, assim, depois de fazer aquele terror do Homem-Aranha 3, ele volta pra mais terror ainda, que é um filme que eu lembro que impactou muita gente. Eu lembro bastante da galera saindo do cinema meio horrorizada. Talvez não pelos motivos
correto, seja lá o que seria o motivo correto aí nesse caso. Mas é um filme que a galera curte bastante. E aí a gente chega pro 2010, né? Pra década de 10. Nossa, tô dando uma volta, hein? Não é que a humanidade chegou lá, né? Deu uma voltinha mesmo, né? A gente tem a Morte Negra, Caça às Bruxas, João e Maria, Caçadores de Bruxas, Jesus amado. E o último Caçador de Bruxas, né? Que retratam novamente. É engraçado, né? Tem um eterno retorno aqui, né? Volta um pouco essa coisa das caças bruxas, né? E dos Caçadores de Bruxa, né? E a gente tem logo depois A Bruxa, do Robert Eggers, que talvez seja o queridinho aqui da galera, de 2015. Meu Deus do céu, eu vi esse filme no cinema. Eu também. Eu também. Pô, mas deixaram você entrar, Gabi, com a tua pouca idade? A minha mãe me levou e dela autorizou minha entrada. Entendi, eu acho que a tua mãe é meio... sei lá, não sei se confio tanto tua mãe, não. A mãe dela é muito legal. Viu? A Carissa conhece ela. E a Jay também. Eu conheci sua mãe também. Ele conheceu. A gente tava todo mundo junto. É verdade. Mas será que ela te conheceu? Talvez ela nem lembre de você. Dun, dun, dun. Provavelmente não. Eu sou uma pessoa bem esquecível, aliás. Acho que não é tão assim. Para de me defender, Gabi, que o nosso contrato é só de ataque, Pare com isso. Mas eu acho que daqui dessa década aqui, acredito eu que a Bruxa acaba sendo aí o concurso aqui, mais por demérito dos outros, mas eu tenho bastante mérito também do A Bruxa, né? Ai, lá vem. Não, eu gosto da Bruxa, a Bruxa eu gosto. Eu gosto da Bruxa. Eu quero sentir o sabor da manteiga também. Todos queremos. Isso aí, estou enfeitiçado. Mas só pra gente também não ficar muito tempo aqui falando só de cinema, né? A gente trouxe também uma coletânea de séries TV, né? A gente tem a Feiticeira, que já citamos aqui anteriormente no podcast. Temos a Família Addams, que também retrata um pouco de bruxaria também nesses moldes, mas também super comédia, né? Mas nesses moldes, a parada meio goticona, trevozona e tal, mas nesse sentido como uma sátira, né? A gente tem o Sombras da Noite, que teve bastante temporada. Tem Sabrina, Princesa também já super citada aqui. The Worst Witch, adaptação infantil de Jill Murphy, que é uma série britânica que fala sobre a história de Mildred Hubble. O que pra mim é péssimo, né? Porque deram o nome pra bruxa de nome de telescópio. Isso aí eu acho que é meio sacanagem. É uma jovem bruxa que enfrenta desafios e desastres enquanto frequenta academia de magia. Como sempre, J.K. Rowling roubando alguém. A gente tem Buffy a Caça-Vampiros também. Formou uma geração. E o que eu acho interessante é que teve uma série de jovens bruxas que eu não fazia ideia. Não, é Charmed. Ah, Charmed. E o American Horror Story Coven, que é American Horror Story, que é essa série tenebrosa que eu odeio do American Horror Story. Ela começou legal, eu vou sempre defender que ela começou bem, mas ela se perdeu num grau que, assim, não tem mais condições. Eu não defendo mais. Ryan Murphy, saiba a hora de parar. A gente tem que saber a hora de parar. Ele não sabe terminar bem, né? Tem uma certa frustração, porque as temporadas que eu assisti, o final é sempre o meme do cavalo, né? Ele começa bem, no final ele tá todo daquele... Ai, é sempre ruim, é sempre ruim. Aí chegou uma hora que eu desencanei, porque, tipo, não vou ficar vendo, sério, que eu sei que o final vai ser ruim. Eu sou do desejo que deveriam fazer um American Horror Story só com a estética das aberturas. Eu só queria alguma coisa parecida com aquilo, seja lá o que for. Tem uma série bem assustadora que agora eu não vou lembrar o nome, mas eu vou depois tentar e te mandar, que pra mim me lembra um pouco a lógica. É uma série assustadora mesmo, que pega... Eu acho que eu sei. É daquela que teve a temporada 3, teve aquele das escadas, ou não? Eu não cheguei na 3, mas eu acho que ela teve exatamente 3 temporadas. Mas ela é sobre creepypasta. Channel Zero. É essa aí. Eu acho ela estranhíssima, só que como ela não tava em nenhum streaming, eu acabei ficando com preguiça de cair do caminhão. Eu tava esperando, ele tava torcendo. O caminhão virava, você vai, aí não tombava, aí eu não caía, né? Aí eu falei, deixa pra lá, outro dia eu consigo. Eu tenho pavor dessa série. Raramente eu me assusto tanto com as coisas, mas essa série me deixa apavorada. Ela não é uma série de dar susto, mas ela é uma série que as criaturas são esquisitas, as histórias são estranhas. O universo me aterroriza. Parece uma coisa meio pesadelão, assim. E aí eu gosto desse... Não chega a ser um David Lynch, mas ele trabalha... Eu concordo com você, cara. Eu acho que eu vejo um pouco dessa estética, não estética visual, mas a estética, sei lá, do tipo de história parece realmente. Eu acho que eu falaria isso também. E aí a gente tem essa terceira temporada do American Horror Story, que foi Coven, que eu acho que foi a única temporada que eu assisti, que, além da primeira, que eu consegui assistir inteira, assim, porque eu não acho ela boa, mas eu acho que pelo menos ela adota uma coisa que é meio covarde pra mim, que é ver uma coisa meio Jovens Bruxas, né? Eles fizeram uma temporada meio Jovens Bruxas, assim, que é algo que eu, no mínimo, acho
divertidinho. Então, eu acho passável, assim. Mas trata de vários assuntos que a gente já abordou aqui, né? Inclusive, tem essa personagem do que a gente citou aqui, que eu esqueci da... Marie Laveau. Tem a Marie Laveau na temporada, enfim, eu gosto bastante dessa temporada. Gosto bastante, né? Gosto mais ou menos dessa temporada. E não posso sair do personagem. Então é isso. Tem alguma menção honrosa que vocês gostariam de fazer, galera? A Bruxa do Amor, The Love Witch. Tenho minhas ressalvas hoje em dia com a Anna Biller, mas o filme, eu acho ele diferente da maioria das representações de bruxa que a gente vê. Eu acho a estética dele, assim, o visual dele, um negócio incrível. É muito lindo. Pena que a diretora envelheceu que nem leite, assim, amargo fora da geladeira. Nossa, o ranço, meu pai. Chega a ser difícil, assim, porque eu sempre falei muito desse filme, mas é isso, a diretora, assim, tipo... Ai, morreu cedo a coitada. Ou melhor, já foi tarde. Tem um Harry Potter no caminho, mas ninguém liga, né? Ninguém se importa. Pelo amor de Deus, se a gente tá criticando a Anna Biller, tudo bota a J.K. Rowling que o motivo é quase o mesmo. Eu acho que ao menos vale uma espécie de menção, assim, nesse sentido, porque de fato é um negócio que, nossa, perdeu totalmente a graça pra mim esse negócio. Mas eu acho interessante porque, de fato, isso também moldou muito de uma geração, né? Então acho que também é estranho a gente simplesmente saltar e fingir que não existe, assim. Existe, eu fico impressionado o quanto que até hoje renova a quantidade de fãs, assim. É um negócio com um apelo muito grande e que mudou muito mais gerações, assim, mesmo não tendo nada a ver com bruxaria. Eu acho que talvez, de todas as críticas que a gente pode fazer às autoras, essa vai ser a menor delas que você possa fazer. Por exemplo, para além de todo o antissemitismo, racismo e, enfim, transfobia que a autora tem, inclusive tem nas obras também, é um pouco do... como que a bruxaria ali, ela é muito higienizada. No sentido de, tudo bem, você pode trabalhar a bruxaria dentro de um universo fantástico, ocus pocus, abracadabra, eu quero que agora cresça minha raba. Tudo bem, não tem problema você inventar feitiço e fazer essas coisas assim. Mas eu acho que nesse sentido, eu acho que é a série mais... É a série, né, de filme, livro, etc e tal, que eu acho que ela trabalha pouco alguns aspectos que a gente falou aqui, que eu acho que são muito basilares, assim, da bruxaria, né? Como essa questão do aspecto feminino da coisa toda, né? Até pra uma autora que se diz abertamente feminista, né? Tipo, todas as personagens femininas, elas são extremamente escada para todos os personagens masculinos dentro da obra. Você tem o fato de que os bruxos nesse universo não são perseguidos, né, pelos mundanos, né, e coisas nesse sentido. Enfim, vale a menção honrosa, assim, mas de fato eu acho que, tirando um pouco dessa diversão que conquista aí o público, ela tem muito pouco a acrescentar, assim, de debate aqui pro que a gente tá falando aqui. É isso. Eu acredito que a gente deve ter esquecido 1 milhão de filmes, livros. É que livro e quadrinho a gente não vai entrar aqui hoje. Mas gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui, essa mesa maravilhosa e essa live. Mandar um abraço aqui pra Lana e pro Breno, pra Deca Loira, pra Nayane, pra Dinei, pra Larissa e pra todos que acompanharam a live de hoje. Se você quiser fazer parte aqui do Mundo Freak Enterprises, assistir aqui a live antes de todo mundo, acompanhar os episódios, tudo que ficou de fora, a Gabi brigando com o marido, se você consegue, vai lá no apoia.se/confidencial e você tem a oportunidade de entrar no nosso grupo de apoiadores lá no Telegram e também, o quê? Ver aqui essas lives maravilhosas que estão aqui sempre com a gente. E é isso. Carissa, onde que o pessoal te encontra? Bom, eu tô no Instagram, procurar Carissa Vieira. Eu também tô no YouTube, mas não tô produzindo com a mesma frequência que eu produzo no Instagram, porque no Instagram tem coisa várias vezes por semana. Mas é isso, tô no YouTube, no Instagram, tô no TikTok também, mas assim, comecei agora. Assim, eu boto o que tá no Instagram, então não tem muita coisa nova por lá, mas me segue, sei lá, vai que eu começo a fazer alguma coisa exclusiva. E é isso, e agora eu tô no Blue Sky, então é só procurar Carissa Vieira. E é isso, gente, falo de gênero, raça dentro do cinema e, enfim, falo muito de horror também, então é isso. Então é isso, galera, muito obrigado para todos vocês que ficaram até aqui e aquilo, não olhem para trás. Beleza. Deixa só o pessoal ir entrando. Nossa, foi tão francês agora. É que eu sou francês. sou. Até hoje eu fico brigando o petit ou
petite, ou petite, é pra mulher ou pra homem. Até hoje eu fico brigando com isso aí. Ai, vou desligar aqui também, porque senão... Não, deixa ligado, de boa. Pode deixar. Vai pegar? Pode deixar. Ele vai pegar. Não, mas aí o nosso vai pôr no cu do nosso editor aí. Beijo, Murilo. Aí ele se Viu, vira. Murilo? Não foi. Olha. Ele te ama, Murilo. Sente aí. É muito amor. Sente aí. Vou começar aqui então, tá, gente? Você já sabe como é que funciona a dinâmica. Enfim, a Gabi há muito tempo não grava, né? Então, talvez eu tenha que explicar. Ai, mas... que idiota. Eu adoro a dinâmica André e Gabi, porque assim, é xingamento o tempo inteiro. Todas as Depois, vezes que eu Não, vi. é amor. depois ele não sabe por que eu não aceito mais os convites dele, entendeu? Daí ele fica lá preocupado, manda a Jay vir falar comigo pra ver se tá tudo bem, né? Pior que eu não mando. Deve ter sido a Nanda, inclusive. Eu fico, yes! Mas todo mundo sentiu Yes. minha falta. Todo mundo ficou tadinho, É isso que a gente coitado. vai Por ver que, no que a Gabi comentário não nos desse quer episódio. mais? Por que, Vamos que a ver. Gabi não nos quer mais? E a Gabi tá tipo arrancando os cabelos aqui, tanto trabalhar assim, da posição. A Gabi é curitibana. Ninguém... Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.